Ó, eu tô vendo algumas perguntas aqui a respeito do Danilo Avelar. Saiu no Globo Esporte hoje, né, que o Corinthians já mandou uma proposta pelo Danilo Avelar. Na verdade, a notícia é basicamente, lógico, o Globo Esporte tem todo o mérito de ter dado a notícia que o Corinthians já enviou a proposta, mas a notícia é basicamente a mesma, né? O Corinthians vai pagar 1,5 milhão de euros, que é uns 6,5 milhões mais ou menos de reais, e vai comprar o Danilo Avelar, que é empresariado por Fernando Garcia. E mesmo assim, o Corinthians continua atrás do Guilherme Arana, que é empresariado por Fernando Garcia. Então, o Corinthians quer trazer o Guilherme Arana no meio do ano e mesmo assim vai comprar do Danilo Avelar e o Carlos Augusto vai ficar um pouquinho para trás. Aliás, eu achei estranho esse negócio do Carlos Augusto, com toda a sinceridade. Terminou o ano passado titular, o Avelar virou reserva, o Carille chegou, pôs o Carlos Augusto na reserva e o Avelar é titular. E não só isso, tudo bem, cada um tem sua preferência. Mas às vezes, quando o Avelar pode descansar, como foi o caso de outro dia, lá não lembro contra quem, contra o Ituano, né? Que o Corinthians meteu metade da equipe reserva e colocou o Avelar. Era a chance do Carlos jogar, mostrar serviço, colocou o Avelar de novo. Então, não sei se o Carille acha que o Carlos não está pronto ainda, enfim, mas ele gosta bastante do Danilo Avelar. O Gilson Rocha, vocês concordam com a contratação do Avelar? E aí, dois? Eu concordo totalmente. Eu acho que o Corinthians está precisando de um lateral no momento e eu vejo que o Avelar se encontrou, se encaixou junto com o Carille. Eu percebo que o Carille gosta muito, à exceção do Pedrinho, de trabalhar com jogadores prontos, ou jogadores mais velhos, mais experientes, né? Por isso até o Carlos acaba sendo deixado de lado. E eu vejo uma crescente muito grande no Danilo Avelar. E foi o que eu falei alguns programas atrás. É um cara que quando jogou mal, quando estava mal, junto com toda a equipe, não criticou ninguém, ficou quietinho na dele, não ofendeu, não foi para rede social, trabalhou, correu atrás de melhorar e está melhorando o jogo após jogo. É claro que vai ter alguma partida que ele vai errar um passe ou outro. Agora, com esse pênalti perdido, né, na quarta-feira já voltaram as críticas, até porque ele já tinha perdido contra o Racing também. Mas é preciso analisar o crescimento, a ascensão do Danilo Avelar desde quando ele chegou. Porque ele chegou de forma regular e veio para substituir dois laterais muito importantes do time do Corinthians. Primeiro o Guilherme Arana e depois o Sid Clay, que foi muito bem. Né? Então, a missão não era fácil. Né? E ele começou de forma regular, caiu e agora está buscando a sua crescente de novo. Torcedor do Corinthians, eu acho. Bem, André, Diga. ele é um jogador com características muito diferentes do Arana e do Sid Clay. O forte dele não é, e principalmente não era, o ataque. Ele é um jogador mais posicional, defensivo. O Carille chama ele até de um terceiro zagueiro, né? Então eu acho que a torcida sentiu isso também, porque a torcida estava muito acostumada com um tipo de jogador e o Corinthians contratou outro tipo de jogador completamente diferente. Daí o pessoal achava que viria o Avelar Arana ou o Avelar Sid Clay. E o Avelar não é disso. Daí até a torcida acostumar com o estilo de jogo dele demorou um pouquinho, né, Tati? É isso aí, Bela. Inclusive são opostos, né? Porque o Sid Clay e o Danilo Avelar, eles tinham muito poder ofensivo, mas deixavam muito a desejar na parte defensiva, principalmente o Sid Clay. Eu lembro de jogos que a lateral esquerda do Corinthians ficava completamente exposta com o Sid Clay, porque ele era um lateral muito ofensivo. E na parte defensiva deixava muito a desejar, ao contrário do Danilo Avelar. E eu concordo com a contratação dele por 3 motivos. Primeiro, pela evolução que ele teve, como o André falou, e depois eu vou falar um pouquinho do Carille em relação a isso. Segundo, pela falta de opções que a gente tem hoje no mercado nessa posição. E terceiro, porque a nossa única opção no momento é um cara que custa 35 milhões. Eu já falei aqui no podcast, o Arana é um grande jogador, é um cara que foi campeão no Corinthians, fez jogos importantes, fez gols importantes, mas 35 milhões de reais no lateral esquerdo eu não daria. Então, por esses 3 motivos, eu concordo com a contratação do Danilo Avelar.